A poesia é tudo o que afugenta os imbecis. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é mais um vídeo do quadro Mais Poesia, um quadro recente aqui do canal em que eu vou buscar trazer sempre uma tríade de poetas. Dessa vez eu vou trazer 3 livros que eu gostei muitíssimo, a começar por este aqui, Poemas do Robert Desnos. O Robert Desnos foi um poeta surrealista francês, ele foi o profeta do surrealismo, também foi jornalista e participou ativamente da resistência à ocupação nazista em Paris, sendo preso pela Gestapo e enviado a diversos campos de concentração, onde mesmo assim ele se valeu da poesia como uma ferramenta de liberdade e de libertação. A primeira coisa que me impressionou muito nos poemas do Desnos foi a sonoridade e as associações incríveis que ele faz por aproximações fônicas, brincando com o sentido das coisas a partir dos sons delas. Mas esse foi só o início do meu encantamento. O Desnos ele trabalha bastante com a enumeração, com a adição imensa de elementos, meio que criando reproduções finitas do infinito, sabe? Também aquilo que o Marcos Rogério Salgado chama aqui nessa edição de oscilação pendular entre repetição e diferença, entre tradição e novidade. Então ele vai escrevendo, por exemplo, em alexandrinos, só para gracejar dessa forma fixa e clássica dos poemas, o que causa um baita efeito na gente. Ele contribuiu fundamentalmente para o início do movimento surrealista, a partir da exploração do terreno dos seus próprios sonhos, e investigando também a escrita automática, o transe e a hipnose, e mesmo assim ele escreve de maneira espantosamente consciente, no sentido mais lúcido mesmo da palavra. E ele fala sobre conflito, sobre batalhas, também não podia ser diferente, né? Eu acho que vindo de um poeta assim tão afetado por elas estariam ali mesmo. Sempre vai dando nome aos bois, ele não teme represálias porque ele sabe que a liberdade a gente só alcança com coragem. E assim ele transformou a sua poesia não em gritos, mas em canções de guerra, que chegam a emocionar a gente. Mesmo nas suas fábulas cantadas, que foram reunidas pela primeira vez aqui em português, ele é impressionante como ele tece críticas ao nazismo só por meio de trocadilhos, de duplos sentidos, das possibilidades todas da linguagem, que ele sabe aproveitar como todo bom poeta deve mesmo saber fazer. Ele é, acima de tudo, um poeta esperançoso e nós estamos mesmo muito precisados dessa esperança combativa que ele tem. Ele escreveu um dos melhores poemas que eu já li, assim, que tá aqui nesse livro, chamado Da Flor e os Cavalos Migratórios, que tem uma baita tradução. Na verdade, todos os poemas aqui deste livro tem uma baita tradução do Alexandre Barbosa de Souza, que eu imagino que deva ter sido um grande desafio. Essa edição aqui da editora Elefante, em parceria com a Lop Lop Edições, é de uma beleza assim espantosa também, porque ela vem recheada de ilustrações, de fotografias, de notas que contextualizam os poemas e vão nos dando uma espécie de biografia do autor também, coroada pelos poemas originais ao final. Então tem os poemas aqui em francês, caso você goste de ler poemas em francês, e tem um pós-fácil de cair o queixo do Marcos Rogério Salgado, que foi de onde eu tirei a frase que eu dei início ao vídeo hoje. E eu sinceramente não sei porque esse trabalho não tem sido comentado e divulgado aos 7 ventos aí dentro da nossa bolha de divulgação literária. Mas é um livro que é surreal de tão bom, com todo o perdão do trocadilho. Agora eu vou ler para vocês um só poeminha dessa coletânea. Este coração que odiava a guerra, eis que bate pelo combate e pela batalha. Este coração que só batia no ritmo das marés e das estações e das horas do dia e da noite, eis que se incha e que envia às veias um sangue ardente de salitre e ódio, e que leva um tal rumor ao cérebro que os ouvidos unem, e que não é possível que esse rumor não se espalhe pela cidade e pelo campo, como o som de um sino, chamando à revolta e ao combate. Escutem, ouço ele chegar trazido pelos ecos. Mas não, é o rumor de outros corações, de milhões de outros corações, batendo como o meu em toda a França. Batem no mesmo ritmo, pelo mesmo motivo,
todos esses corações. Seu rumor é o rumor do mar quando assalta as falésias. E todo esse sangue leva a milhões de cérebros uma mesma palavra de ordem. Revolta contra Hitler e morte a seus defensores. Porém, este coração odiava a guerra e batia no ritmo das estações. Mas uma única palavra, liberdade, bastou para despertar antigas cóleras. E milhões de franceses se preparam à sombra para a tarefa imposta pelo dia de amanhã. Pois esses corações que odiavam a guerra estavam batendo pela liberdade, no ritmo das estações e das marés, do dia e da noite. 14 de julho de 1943. A segunda poeta que eu vou trazer hoje é a Marina Colasanti, escritora, jornalista e tradutora que nasceu na Eritreia, na época uma colônia italiana, e depois se naturalizou brasileira, tendo viajado e vivido em vários países, em muitas partes do mundo, e por isso também ela se coloca como uma pessoa expatriada ou transplantada em outros solos. E nesse livro aqui, esse chamado Mais Longa Vida, que é o seu primeiro livro de poesia para o público adulto depois de 10 anos, ela transforma todas essas memórias viajantes tão extraordinárias em poemas. Então são poemas de deslocamento e lembrança, são passeios pelo passar do tempo, pelo amadurecimento, pelas relações familiares e pelos sentidos de tudo isso. Eu acho que com esses temas é impossível fugir da nostalgia, dessas fabulações sobre o que seria se não tivesse ou se tivesse sido. É um movimento bastante explorado pela literatura, mas que tendo como base a própria biografia e no caso aqui da vida da Colasanti, então, tão rica em experiências, acaba sendo uma perspectiva particularmente frutífera, sobretudo porque vem aliada a uma linguagem cristalina que nos aproxima com facilidade da maioria dos poemas, da memória dos poemas, da matéria dos poemas. Essa é uma edição da editora Record que eu fui lendo assim como se eu estivesse degustando uma xicarazinha de chá, sabe? Bem devagarinho, gostei muito e agora eu vou dividir com vocês um poema. O que se vai? Perco os cabelos como perco os dias, um a um. Um fio de toda a cabeleira nada vale. Da vida, pouco vale um dia somente. Porém, o cabelo no pente, o dia no travesseiro, se alinham, idos, perdidos, mortos. E o que se vai, mais pesa. Não terei calva a cabeça, isso é seguro. A cada fio que parte, um se enraiza. O crânio é campo fértil, mais que a vida. Os dias, no entanto, têm sua cota de estoque limitada. E eu os vejo passar em fila indiana, sem que reposição me seja dada, e sem saber o ponto em que a fatura terá que ser quitada. E por fim, mas definitivamente não menos importante, o terceiro poeta de hoje é o Lucas Litrento, um poeta maceioense que estuda jornalismo, é realizador cinematográfico e produtor cultural e nasceu em 1997, então é um poeta bem jovem. Este livro aqui, Os Meninos Iam Pretos Porque Iam, publicado pela imprensa oficial Graciliano Ramos, é o primeiro livro de poemas dele, é o primeiro livro dele que já chega com uma potência assim deslumbrante. Eu vou falar pra vocês que eu fiquei arrepiada lendo vários dos poemas dessa coletânea, que ele vai dedicar, e aqui eu cito, para os meus, porque primeiro eles, depois as coisas bonitas. Então, é um livro pensado, portanto, para os seus,
o que pressupõe uma noção de pertencimento que garante ao poeta certa segurança, né? E essa segurança é o ponto, eu diria que é o ponto-chave para a ousadia que se estabelece nos poemas dele, é um tipo de ousadia que encanta e que contagia até os mais acanhados. O Lucas traz muito da identidade negra para os seus poemas, ele traz muito das artes de rua, do rap enquanto ritmo e temática, ele recupera o que é popular e assim ele institui a sua poesia como um território democrático e, portanto, transgressivo, na medida em que a democracia colorida tem sido cada vez mais rechaçada, né, pelas nossas instituições. Então, nesse sentido, ele tem uma poesia revolucionária, é um percurso poético que caminha para frente com o apoio da ancestralidade que ele não deixa de resgatar desde o princípio do livro, que é um livro, então, ativo, insubordinado, ritmado e dançante, mesmo que não livre de dores. Então são poemas de hoje com urgências de sempre. Eu gostei tanto que eu não consegui escolher só um, então eu vou dividir com vocês 2 poemas deste livro. Curva da Bala. Escrevo agora antes que a bala me atinja no pouco tempo que me resta. Cabe um romance, cabe um Dom Quixote, porque o tempo é essa coisa inatingível. E a bala vem mais rápida que a bala que atingiu Fernando no domingo. E mesmo assim posso escrever um poema épico, posso desenhar a trajetória da bala no espaço mínimo, ao estraçalhar da massa corpórea muito vermelho, no desenho vermelho. E a outra cor inominável, a cor do vento que só consigo reproduzir na parede do meu quarto. A mesma cor do tempo e da curvatura da bala cortando o último instante do espaço. Não tenho tempo para pinturas, tenho tempo para dobrar o tempo e desfazer a trajetória de todas as balas, de todos os gritos, de todas as ex-mães, e de todas as balas, de todas as mortes, de todos os uniformes, de todos os pulmões perfurados, até romper a tessitura da bala, cortando o vento antes que atinja o rim de Fernando, antes que resulte no meu corpo frio exposto na esquina de casa. Escreva-se agora porque a palavra é a coisa mais próxima da cor do vento, que é a cor da curva da bala, que é seu mapa secreto. Melaço. Primeiro a mulher preta, depois as coisas bonitas, todas juntas. As cores se calam e esperam, porque primeiro a mulher preta, e depois os monumentos, o mármore e as curvas de pedra. Depois o desejo, porque a beleza vem antes. É da cor da terra onde brota um jardim encrespado, e os espinhos, as coroas, as folhas queimadas do sol, e as abelhas, o melaço entre as coxas. Bom, mas então é isso, este foi mais um episódio do nosso quadro Mais Poesia. Dessa vez eu trouxe o poeta francês Robert Desnos, a ítalo-brasileira Marina Colasanti e o maceioense Lucas Litrento, 3 poetas que eu amei muito ter lido este ano. Acho que se eu fizer uma lista de melhores leituras de poesia de 2020, certamente eles estarão presentes. E eu espero que vocês tenham se sentido tocados a procurar essas poesias, a procurar esses poetas, na verdade, né? Mas é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo se você tem o hábito de ler poesias, quais poetas você tem lido ultimamente que você indica. Me diz o que você tá achando desse formato de quadro. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!